Bora aprender a calcular a média ponderada no Excel? Então, vem comigo! Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula da Academia Bipro. Eu sou Thiago Terro, seu professor de Excel, e já começa acertando o dedo nesse like e se inscrevendo no nosso canal, porque isso ajuda muito ao nosso trabalho de continuar produzindo aulas, planilhas, vários conteúdos gratuitos para você toda semana. A gente não falha. Então deixa o like e se inscreva. Combinado? Tô contando contigo, hein? Bom, pessoal, a aula de hoje é como calcular a média ponderada no Excel. E mais do que isso, eu vou te mostrar por que muitas das vezes é mais interessante você ter a média calculada do que a média simples, que é também chamada de média aritmética. Vamos lá. Olha este exemplo aqui, ó. O exemplo que eu dei é, aqui nós temos uma planilha de preços de compra de mercadoria e aqui tem os produtos, a quantidade comprada e o preço unitário. Para começar bem simples, eu mantive só apenas um único produto, né? Aqui está os dias que eles foram comprados, né? No dia 1º de março foi comprado 9 unidades da camiseta por esse preço, o total foi esse. Né? Aqui eu fiz a multiplicação da quantidade vezes o preço unitário. No dia 2, comprou-se essa quantidade por esse valor, assim por diante. No dia 3, assim por diante, até o dia 7. Então, aqui nós temos uma semana de compras desse produto, dessa mercadoria. Né? Aqui a gente tem uma soma da quantidade comprada e aqui nós temos a quantidade total, o valor total comprado, R$12.000. Beleza. Aí o seu chefe vai te perguntar, ô amigão, qual que é o preço médio da minha camiseta? Eu posso pegar, se eu quiser, isso tudo aqui e calcular a média simples, a média aritmética, que é através da função igual, média, abre o parêntese, seleciona todo o seu intervalo e dá Enter. Qual é o problema nessa situação? Você pode falar que o preço médio das camisetas no seu estoque é R$64? Pode, mas não está tão preciso. Por quê? Olha essa última compra aqui. Foram compradas 90 camisetas por R$39,90. Né? Então, você concorda comigo que eu vou chutar, tá? Mas eu acredito que se a gente calcular a média ponderada, isso que a gente vai fazer, o preço médio ponderado é menor do que 64. Porque você tem muito mais camisetas compradas com preço barato do que com preço mais alto. Então, o problema da média é que às vezes ela pode te cegar na análise. Como a gente faz a média ponderada? Existe uma equação matemática com uma série de fatores. Bom, pessoal, para calcular a média ponderada, o que você precisa fazer é o seguinte, é comentar agora aqui nos comentários hashtag Bipro até o fim. Hashtag Bipro até o fim de Academia Bipro. Eu quero conhecer quais são os alunos e as alunas realmente comprometidas com seus estudos. Então, manda agora comentário Bipro até o fim, que eu pessoalmente vou deixar o like com um comentário. Vai lá. Bom, pessoal, para calcular a média ponderada, existe toda uma equação de uma forma hiper simplificada. Eu vou mostrar aqui para você, tá? O que eu posso fazer? Eu posso pegar este total aqui e dividir por essa quantidade, que vai dar um valor diferente desse daqui, tá? Porque essa coluna de preço total, eu acabei multiplicando a quantidade pelo valor unitário. Tá vendo? Ó? Fui multiplicando, multiplicando, multiplicando. Então, se eu fazer a divisão do total por este valor aqui, eu acho minha média ponderada. Tá? Mas tem outras formas de calcular. Qual que é o problema dessa forma aqui? O problema é, se a sua planilha, todo dia, toda semana, todo mês, ela vai aumentando a quantidade de linhas, né? Você precisa fazer algum cálculo um pouco mais sofisticado, um pouco mais detalhado. Existe uma função que ajuda a gente nesse processo. Porque, basicamente, para calcular a média ponderada, o que você precisa é
multiplicar a quantidade vezes o preço unitário, beleza? Multiplica esse por esse, esse por esse, esse por esse, multiplica isso tudo e depois divide pela sua quantidade total. Então, uma outra forma de fazer a média, deixa eu mostrar aqui, ó, é usar uma famosa função que chama somar produto, igual somar produto, tá? O que ela faz? Ela pede matriz 1 e matriz 2 e matriz até o número que você quiser. Você vai pegar essa coluna, que é a sua matriz 1, não vai pegar o total, ponto e vírgula, agora a matriz 2. Você vai pegar aqui a matriz 2 e vai dar Enter, tá? Você vai ver que ele vai dar o mesmo valor aqui em cima, tá vendo? Ó? Então, basicamente, ela fez todos esses cálculos aqui e somou. Ela foi multiplicando cada um dos valores, no final trouxe a soma. Beleza? Aí, o que você precisa fazer no final? Você vem cá, coloca uma barra para dividir, abre a função soma, e você vai selecionar a coluna da quantidade. Ah, eu poderia clicar nesse 227? Poderia, mas o objetivo aqui é você fazer de uma forma que você não precise calcular nenhum total, tá bom? Fechei aqui o parêntese, fica assim a nossa fórmula, vou dar Enter e ele acabou de calcular a nossa média ponderada. Lembra que eu falei lá no início que só olhando eu acreditava que a média ponderada era um pouquinho menor? Beleza. Agora, o exemplo 2 é o exemplo que provavelmente você está precisando calcular aí no seu trabalho, na sua faculdade, enfim. O problema é, Tiago, na minha base de dados, está tudo misturado. A sua tá bonitinha, tá só camiseta, a minha tem camiseta, calça, bermuda, boné, cueca, calcinha, tem tudo, cachorro, papagaio. Na minha base de dados está uma bagunça. Como resolver isso? Vou te ensinar agora. Bom, aqui eu vou calcular a média ponderada da camiseta e da calça de dois produtos, né? Logicamente, se aqui fosse uma planilha com 50 itens, a aplicação é exatamente a mesma. Então, se você chegou até aqui e não deixou o like... Peraí. Agora eu tô bolado. Se você chegou até aqui, não deixou o like e se inscreveu no canal, tô agora puxando sua orelha, porque essa aula é muito importante para você conseguir fazer um cálculo que o Excel não tem fórmula pronta para ele. Então, bora lá. Voltando, galerinha. Primeira coisa, eu vou calcular a média aritmética simples. Aqui, qual função vou usar? Existe função específica para ela? Existe. É a função igual média se. Tá? Média se. Beleza, primeiro ela pede o intervalo, eu vou pegar o intervalo daqui, ó, do produto, tá? Ponto e vírgula, eu vou abrir aspas, vou escrever camiseta, fechei aspas, é o critério que será localizado neste intervalo. E agora, intervalo de média, eu vou pegar isso daqui. Então, aqui ele simplesmente calculou a média aritmética para a camiseta. Eu vou refazer isso para a calça. Pronto, acabei de fazer para a calça também. Vou apertar Enter e está aqui a média aritmética. Vamos embora para a média ponderada. Aqui eu já comecei a dar uma dica, né? Ó, média se, né? Bom, pessoal, agora eu vou te ensinar a construir essa fórmula de duas formas. Uma forma um pouquinho mais fácil e outra um pouquinho mais avançada, tá? Primeira mais fácil. Para a gente calcular da forma mais fácil, você vai precisar ter essa coluninha de total aqui. Combinado? Então, você vai ter que fazer esse vezes esse, tá? Você precisa ter isso aqui. A outra forma é como resolver ela sem precisar dessa coluna, que é um pouquinho mais avançado, mas vale a pena aprender. Ó, vamos lá. Então, aqui eu vou usar igual, soma-se, a função soma-se. Eu vou selecionar esses meus produtos aqui, ponto e vírgula. Eu vou abrir o parênteses, escrever camiseta, tá? Ponto e vírgula, intervalo de soma. Eu vou pegar a coluna do preço total. Minha cabeça acabou tampando aqui, ó, mas deixa eu vir para o lado, ó. Eu acabei selecionando esse intervalo, tá? O que essa função vai fazer? Ela somou todas as compras de camiseta, que deu um total de R$ 7.800 e uns quebradinhos aí. Então, ele fez toda essa soma aqui para a gente, tá? Ó, ela percorreu essa coluna, onde estava escrito camiseta, ela veio aqui, ó, e pegou e somou esse valor. É camiseta? É. É camiseta? Não. Opa, aqui é camiseta também? É. Então, vem cá e pega este valor.
Ó, é camiseta? Pega este valor. É camiseta? Pega este valor, tá? Foi isso que ela foi fazendo. Pois bem, agora falta a gente dividir pela quantidade das camisetas. Então, aqui, ó, vou dividir e vou escrever a função soma-se, tá? Ó, então, esse daqui é a parte de cima da minha fórmula. Agora, eu vou fazer uma divisão pela parte de baixo. No intervalo, eu vou pegar de novo essa minha coluna aqui. Vou escrever aqui. Pessoal, aqui eu estou escrevendo dentro da célula camiseta, mas você muito bem poderia escrever em uma célula camiseta e clicar nela, tá? Eu estou fazendo isso aqui para ficar um pouco mais didático para vocês, tá bom? Agora, no intervalo de soma, eu vou pegar esse meu intervalo aqui. Então, minha função ficou dessa forma aqui. Então, a primeira parte, né, ó, ele vai pegar o total que foi, depois eu vou dividir pela minha quantidade. Vou dar Enter, a minha média ponderada da camiseta é isso daqui. Vou repetir o processo, ó. Já que eu sou um cara esperto, eu vou vir aqui em cima, vou dar um Ctrl C, vou vir aqui embaixo, eu vou colar minha fórmula na cara dura, e onde está a camiseta eu vou escrever calça, eu já fiz para calça também. Eu não preciso refazer isso, porque uma vez que já está feito, né, ó, os intervalos são os mesmos, então aqui a diferença é que é calça em vez de camisa. E pronto. Então, aqui está calculada a nossa média ponderada. Agora eu vou te ensinar uma forma mais avançada, sem precisar dessa coluna de preço total. Porque às vezes você recebe uma base de dados do seu trabalho e você não quer criar uma coluna dessa, porque a planilha já está pesada, cheia de fórmula, enfim, não importa o motivo. Para fazer isso, a gente vai precisar usar a função somar produto com a função se lá dentro. Olha só. Então, vamos lá, pessoal. Agora vai ficar um pouquinho avançado, então presta atenção, foca, porque isso aqui é importante, tá? Ó, igual somar produto. O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer a função somar produto, somar apenas a quantidade aqui de camiseta, ou seja, 29, 16, 30, 55, e depois somente as quantidades do valor unitário, que a própria função vai fazer a multiplicação, você não precisa multiplicar, né? Então, aqui na matriz 1, eu vou abrir a função se, tá? Porque a função se, ela vai selecionar apenas camiseta, os valores de camiseta. Olha como é que eu vou fazer isso. Aqui no teste lógico da minha função, eu vou vir cá, vou selecionar o meu intervalo, que é este intervalo aqui. Deixa eu descer um pouquinho mais. Pronto. Eu vou perguntar se esse intervalo é igual a camiseta. Camiseta, tá? Se for igual, eu vou apertar ponto e vírgula, valor verdadeiro. Eu vou pegar a coluna da quantidade. Se não for, vou apertar 0. Meu Deus, Thiago, não entendi nada. Calma que eu vou te explicar agora. Eu vou fechar o parênteses aqui só para finalizar. A matriz 1 está finalizada a esse cálculo aqui. O que essa função está fazendo? A função se, ela vai percorrer essa coluna sempre que as células forem iguais à palavra camiseta, ela vai pegar o valor correspondente ao lado. Ou seja, aqui a camiseta pega 29. Aqui a camiseta, não. Quando não é camiseta, o que ele vai colocar no lugar? O numeral 0 que eu informei. Sacou? Então, aqui a camiseta é 16. Aqui a camiseta? Não. 0. Calça? 0. É camiseta? É. 30. É camiseta? É 55. Pronto. Feito isso, eu vou dar ponto e vírgula, vou repetir a função se, só que agora a diferença é que eu vou pegar a coluna do valor unitário. Então, vamos lá. Eu vou montar mais uma vez aqui. Tá, ó, igual se, abro parêntese, teste lógico. Eu vou checar de novo se esta coluna aqui, tá? Deixa eu voltar aqui na minha formulazinha. É igual a camiseta. Se for igual a camiseta, em vez de pegar a coluna da quantidade, é a coluna do preço. Beleza? Ó, você pode ver que a fórmula ela vai se alongando e ela assusta um pouco, mas ela não é muito complicada, tá? Vou fechar meu parêntese, fechar de novo. Uma dica extra que eu posso te dar é você apertar Alt e Enter dentro da fórmula para quebrar linhas. Por exemplo, eu vou clicar aqui, ó, bem antes do se aqui no início, tá vendo? Eu vou segurar Alt e o Enter.
e depois nesse outro si, ó, Alt Enter. Tá vendo que eu consegui quebrar linhas agora? E a leitura ficou mais simples. Você vê que aqui tem uma função, aqui depois tem outra função. Tá? Vou apertar Enter. Finalizei? Não, porque agora eu trouxe só o total de camiseta. Eu preciso trazer o total da quantidade para subtrair. Tá? Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ela tudo na mesma linha, depois eu vou organizar. Enfim, confia que no final vai ficar linda essa fórmula de V. Aqui eu vou colocar uma barra para dividir. Tá? Vou abrir a função soma-se, abre ela aqui, ó, e aqui eu vou somar a quantidade das camisetas. Então, igual soma-se, no meu intervalo, eu pego a coluna de produto. Ó, eu vou terminar de montar aqui em cima, tá? Então, né? Agora eu vou escrever camiseta, né? E no intervalo de soma a coluna de quantidade. Fechei o parêntese e pronto, está resolvido. Eu vou dar Enter aqui e ele trouxe o meu valor também da minha média ponderada. Agora, para facilitar a leitura, eu vou vir aqui, vou dar um Alt Enter. Vou vir aqui, vou dar um Alt Enter. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Olha que legal, eu posso dar vários Alt Enters. Olha que interessante. A leitura fica bem, na minha opinião, fica bem massa a leitura. Ó. Quando eu entro aqui, ó, eu sei que tem a função somar produto aqui em cima. E aqui eu estou dividindo ela por essa outra função. Tá vendo? Você pode dar Alt Enter quantas vezes quiser. Ó. Inclusive, na barra de fórmulas aqui em cima também fica a leitura. Tá vendo? Ó? Se você não quiser tanto espaço, pode deixar assim, talvez. Ó. Então, assim você consegue identificar que tem essa função, depois tem outra essa função, você está dividindo as duas. Bom, pessoal, como eu sou um cara preguiçoso e esperto, eu vou dar um Ctrl C, eu vou entrar aqui, vou apagar essa fórmula e um Ctrl V e vou trocar calça por camiseta. Tem uma coisa que eu gosto de brincar com os meus alunos, se você quer ficar craque no Excel, no Power BI, você precisa ser preguiçoso, sabe por quê? O preguiçoso, ele vai encontrar a forma mais rápida de executar uma tarefa, não apenas mais rápida, mas a forma definitiva, para ele nunca mais precisar refazer aquela tarefa na vida. Então, seja preguiçoso. Então, está calculada aqui a nossa média ponderada. Como você pode ver, trouxe os mesmos valores. Eu fico por aqui. Até uma próxima aula. Um abraço e valeu!